Olá amigos, este é o Washington Fora de Horas aqui da Voz da América, a partir de Alexandria, Virgínia, onde moro. As minhas sinceras desculpas pelas duas tentativas frustradas de iniciar este programa. O facto é que, de repente, o meu telefone começou a trazer-me alguns problemas. Vamos para já para os títulos que temos para esta edição de 3 de junho de 2020 do Washington Fora de Horas, fora dos estúdios e também fora de Washington DC, isto por conta da Covid-19. De Angola, continua a polêmica sobre a devolução de empresas privadas ao Estado. E também a notícia de Angola, a consultora diz que o país está preparado para o relançamento do petróleo. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló reitera que pode dissolver o Parlamento. Em Moçambique, analistas dizem que há tensão entre Maputo e Pretória. E Bispo de Pemba diz que a província de Cabo Delgado tem outro vírus, o vírus da insurgência. Também temos notícias de outras partes do continente africano. Do Lesotho, por exemplo, temos a notícia que dá conta que a antiga primeira-dama foi detida. Este pequeno reino que está, de facto, quase que dentro da África do Sul. Peritos da Organização das Nações Unidas instam Sudão a fazer justiça. Na Turquia, 29 pessoas foram detidas em manifestações contra a violência aqui nos Estados Unidos. Vamos, antes de desenvolver estes temas, recordar o dia na história. Hoje, 3 de junho de 2020, passam 4 anos após a morte, aos 74 anos, do legendário pugilista Cassius Marcellus Clay Jr., mais conhecido por Muhammad Ali. No início da década de 1980, recordar que este famoso atleta havia sido diagnosticado com a doença de Parkinson. Ele havia nascido em janeiro de 1942. Foi o primeiro pugilista a conquistar o título dos pesos pesados 3 vezes. Venceu por 56 vezes nos seus 21 anos de carreira como pugilista. Foi eleito desportista do ano do século, aliás, pela revista americana Sports Illustrated, isto em 1999. Ele também era muito conhecido pela sua dedicação a causas humanitárias. Vários livros e filmes, incluindo Ali com Will Smith, parcialmente rodado em Maputo, servem para glorificar a figura deste pugilista que morreu há 4 anos, Muhammad Ali. Vamos agora para as notícias, começando aqui nos Estados Unidos. Mais de 9.000 pessoas foram presas em 8 dias de protestos contra o racismo em dezenas de estados americanos, depois de um polícia branco ter morto um cidadão negro desarmado e que não resistiu à prisão em Minneapolis, no estado de Minnesota, isto no passado dia 25 de maio. O dia de ontem foi considerado o dia mais calmo até agora, apesar de roubos e assaltos na cidade de Nova York e alguma tensão na capital Washington DC. Registrou-se, no entanto, um claro recuo na violência em comparação com os outros dias. Os organizadores dos protestos desdobraram-se durante o dia de ontem em declarações nas quais garantiram que a violência não parte dos manifestantes, mas de grupos radicais infiltrados e que não são apenas indivíduos de raça negra. Um dos pontos altos dos protestos de ontem aconteceu na cidade natal do assassinado de George Floyd, isto em Houston, no Texas, onde milhares de pessoas solidarizaram-se com a família dele e de forma pacífica pediram por justiça e fim do racismo. Em várias cidades americanas, as autoridades ampliaram o recolher obrigatório e dispersaram manifestantes antes do início da noite, período em que a violência tem tomado conta dos protestos. Em Washington, os manifestantes voltaram a protestar frente à Casa Branca, onde a polícia instalou um amplo perímetro de segurança, mas não se registraram confrontos com a polícia. O presidente Donald Trump, que na segunda-feira prometeu enviar o exército para as ruas se os governos dos estados não contiverem a violência, foi muito criticado por ter ido a uma igreja episcopal nas imediações da Casa Branca fazer uma foto com uma Bíblia na mão. O candidato democrata Joe Biden disse que Trump está preocupado com a eleição
e em alimentar as suas bases, e vários líderes religiosos na capital o criticaram de manipulação. A liderança da Igreja Episcopal de Washington também condenou o ato. Ainda nesta emissão do Washington Fora de Horas, nós voltaremos a falar sobre esta situação do George Floyd. Vamos agora a Angola. A Interactive Empreendimentos Multimídia, o grupo angolano que detém a TV Palanca, desmente que algum dos seus sócios tenha manifestado o interesse de ceder as suas cotas e que a sociedade aprovou a cessação das mesmas. Num comunicado distribuído ontem, o grupo empresarial reagia desta forma às declarações do Procurador-Geral da República, Elder Peter Grosz, segundo as quais o acionista principal teria decidido entregar a TV Palanca ao Estado por alegadas dificuldades económicas. A sociedade considera tais declarações como sendo, e citamos, o infundado, injustificado ataque à empresa e assegura que, apesar da crise, a TV Palanca continua a respeitar escrupulosamente os seus compromissos, pagando os ordenados dos trabalhadores. Analistas, entretanto, defendem que, por lei, a devolução voluntária ao Estado dos bens ilicitamente adquiridos com recurso aos fundos públicos não iliba os seus autores de eventual responsabilização pelo crime cometido. O antigo ministro da Comunicação Social e diretor do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração, GRACIMA, Manuel Rabelais, é tido como sendo o sócio maioritário do grupo detentor da Palanca TV. Neste momento está sob termo de identidade e residência. Temos reportagem sobre este assunto na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas de Luanda. Continuamos neste Washington Fora de Horas a falar sobre Angola, antes de dizer que temos a saudação do Cláudio Nguanyi, que diz Angola é bando e diz que está na banda, está em Angola, concretamente em Luanda. E temos também o Ivaristo Catimba, que diz: viva irmão, estamos juntos. Salio Maria Valdessa está em Conakry, na Guiné. Não é todas as vezes que temos o contacto de Conakry. Voltamos ao nosso principal negócio, que são as notícias. O CEDESA, entidade que investiga temas da África Austral, considera que o relançamento das economias fará aumentar a procura de petróleo e subir o preço, e que Angola está bem preparada e beneficiará de tal recuperação. O grupo de académicos sublinha que o preço do crudo está a sofrer pressões negativas, não apenas por causa da queda da procura em virtude da Covid-19, mas também por causa da aparente tendência secular para diminuir o consumo de petróleo, substituindo-o por fontes alternativas de energia. Por isso, o abalo do petróleo da economia angolana subsiste desde 2014 e é um problema em relação ao qual o governo de Angola, desde 2018, tem tomado várias medidas que se centram em duas estratégias: a modernização e abertura do setor petrolífero e a promoção da diversidade da economia. Segundo um grupo de académicos, Angola já começou a antecipar, e na semana de 25 a 29 de maio, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis disponibilizou um pacote de dados pela exploração petrolífera das bacias terrestres do Baixo Congo e do Kwanza para as empresas nacionais e internacionais. E falando de Angola, a sexta-feira temos sempre na nossa emissão de rádio uma página de 1 hora dedicada à situação económica, situação política e cultural deste país. Eu, Angola, fala só. E esta semana temos como convidados Agostinho Camuango, líder da Jura, e Isaías Kalunga, presidente do Conselho Provincial da Juventude de Luanda. O programa, por conta da Covid-19, será gravado, isto, como dizia, por causa das medidas de prevenção contra o novo coronavírus. No entanto, a sua participação, a participação do amigo ouvinte, é essencial. Envie, pois, as suas perguntas para o WhatsApp da Voz da América, que é o número +1 908 652 4584. Para os que não seguem o Angola Fala Só sempre, vou fazer questão de repetir várias vezes este número: +1 908 652
4584. Depois de Angola vamos a Guiné-Bissau e logo falaremos de Moçambique, mas fiquemos agora na Guiné-Bissau. O presidente deste país, Umaro Sissoko Embalo, admitiu ontem que pode dissolver o Parlamento caso o presidente da Assembleia Nacional Popular não encontre uma solução para a situação política no país até o dia 18 deste mês. E é a primeira solução que está em cima da mesa. Não há bloqueio, nem haverá. A afirmação de Umaro Sissoko Embalo, depois de questionado se admite dissolver o Parlamento se não houver um entendimento entre os partidos políticos da Guiné-Bissau. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que tem mediado a crise política da Guiné-Bissau, tinha dado um prazo até 22 de maio para a formação do novo governo no país, que respeite os resultados das eleições legislativas de março de 2019. Apesar de ter realizado consultas com partidos com representação parlamentar, o presidente da Guiné-Bissau acabou por pedir ao presidente do Parlamento para encontrar uma solução até o próximo dia 18 deste mês. O chefe de Estado salientou também que a Guiné-Bissau, e citamos, não ficará nunca refém de ninguém e que o país mudou. Nas declarações a jornalistas, Umaro Sissoko Embalo denunciou que há certos juízes conselheiros, e citamos, bandidos, no Supremo Tribunal de Justiça, e ameaçou também dissolver aquele órgão. O presidente guinense revelou ter uma solução para os supostos juízes conselheiros que considera corruptos. Este é o nosso Washington Fora de Horas. Um abraço ao Vânio Gabriel, que nos mandou uma mensagem e que faz questão de colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a bandeira de Angola. Patriotismo em alta. Um abraço ao Vânio. Bartolomeu Ngumba não diz onde está, mas diz boa tarde, diz que está connosco. Pedimos também aos nossos amigos que seguem este Washington Fora de Horas para colocarem os seus comentários e as várias situações que acontecem nos seus países e nesta altura de prevenção da Covid, como é que aí no seu bairro, como é que aí na sua cidade, no seu país, são os esforços de prevenção. Este programa é feito a partir de casa, então se vocês ouvirem algum tossir, é porque aqui em casa há mais gente. Vamos continuar e agora notícias de Moçambique. O tom de tensão entre África do Sul e Moçambique tem estado a subir, não apenas por causa dos últimos desenvolvimentos ligados à detenção do antigo ministro das Finanças, Manel Chang, e a recente expulsão de centenas de moçambicanos ilegalmente residentes na África do Sul, mas de muitas outras coisas que distanciam os dois países, sobretudo no domínio económico e comercial, dizem analistas entrevistados em Moçambique pelo nosso correspondente Ramos Miguel. Nos últimos tempos tem-se falado muito da tensão entre Maputo e Pretória, sobretudo depois da detenção há mais de um ano do antigo ministro das Finanças, Manel Chang, e da expulsão da África do Sul de cidadãos moçambicanos ilegalmente ali residentes e outros que estavam detidos na sequência da Covid-19. Mas para Carlton Cadeado, especialista em relações internacionais e professor na Universidade Joaquim Chissano, esta tensão não é de hoje, e citamos, é uma tensão que começou a ganhar contornos a partir do momento em que Moçambique já questiona determinados acordos que tem com a África do Sul no domínio energético. Carlton Cadeado afirmou ainda que a tensão entre os dois países também subiu de tom porque a África do Sul, como potência regional, não teve uma participação robusta no negócio de gás da bacia do Rovuma. Esta é uma afirmação do analista Carlton Cadeado, que é professor de Relações Internacionais em Moçambique. No nosso programa de rádio, a partir das 19 horas de Moçambique, teremos mais detalhes. Recordamos que pode sintonizar a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Boiciso Zowunde diz boa tarde, Washington Fora de Horas, diretamente da capital Maputo, Camfumo. Um grande abraço e nós vamos continuar com mais notícias de Moçambique. De Maputo vamos agora mais a norte, vamos a Cabo Delgado. O nosso vírus principal aqui na província é a guerra, disse o bispo de Pemba, Dom Luís Fernando, Lisboa. Em entrevista à televisão STV de Maputo, Lisboa disse
que o que mais preocupa os moçambicanos e residentes de Cabo Delgado neste momento são os ataques protagonizados por terroristas. Por isso, a prevenção da Covid-19 tem ficado para o segundo plano. A cidade de Pemba tem, neste momento, milhares de deslocados da insurgência, cenário que leva o bispo católico a afirmar que o nosso vírus principal aqui na província é a guerra. A Covid fica em segundo plano. Ele disse também que nós precisamos de solidariedade concreta que nos ajude em comida e apoio material, porque, não vou dizer, palavras dele, que estamos desesperados, mas estamos muito preocupados. Os ataques, recordamos, a província de Cabo Delgado, que iniciaram em outubro de 2017, forçaram outras pessoas a fugir para províncias vizinhas como Nampula e Niassa e para outros locais onde tenham familiares e amigos. Na nossa página da internet www.voaportugues.com temos mais reportagem especial sobre a província de Cabo Delgado e hoje na nossa rubrica, na nossa emissão de rádio Agenda Africana, teremos uma conversa com o nosso colaborador, o jornalista moçambicano André Batista, sobre a sua experiência de reportar sobre a insurgência em Moçambique. Continuo a saudar mais moçambicanos. Chen Wagune, um tocador da timbila, eu gostaria também de saber tocar, está a seguir o Washington fora de horas. Fica aqui o desafio, Chen, se calhar um dia desses podemos ter uma conversa aqui neste Washington fora de horas, tu com tua timbila e falando da música feita com base neste instrumento que é Património Mundial da Unesco. Sextas-feiras aqui na Voz da América, destaque para o Angola Fala Só. Angola Fala Só esta semana terá como convidado Agostinho Camuango, líder da Jura, e Isaías Kalunga, presidente do Conselho Provincial da Juventude de Luanda. O programa será gravado, isto por causa das medidas de prevenção contra o coronavírus. No entanto, este programa não pode existir sem a participação do nosso amigo ouvinte. É daí que convidamos-lo a mandar as suas perguntas para o WhatsApp da Voz da América, que é o +1 908 652 4584. E falando da Covid, vamos agora à atualização sobre a situação da Covid-19 nos países de língua portuguesa. Já tirei este som que fazia muita perturbação daqui, é o som do meu computador que serve de teleponto improvisado. Em tempos da Covid, a improvisação funciona e funciona muito bem. Cabo Verde registrou hoje mais 11 casos de infecção pelo novo coronavírus, isto tudo na cidade da Praia, com o total acumulado no país a subir para 477 casos desde 9 de março, segundo dados do Ministério da Saúde. A Guiné-Bissau continua a ser o país africano de língua portuguesa com mais casos, 1.339. São Tomé e Príncipe tem 484 casos e 12 mortes e Moçambique chegou a 307, segundo dados de ontem, com a província de Nampula a registrar 47 casos em apenas 24 horas. Recordar que estes casos, segundo disse a Diretora Nacional de Saúde de Moçambique, a doutora Rosa Marlene, foram registrados em dois pontos, segundo ela, confinados. Os pontos são a cidade de Nampula, que é a capital, e Mogovolas, que é um distrito da província de Nampula, a mais populosa de Moçambique, com mais de 5 milhões de habitantes, onde há muita preocupação por ser vizinha de Cabo Delgado. Cabo Delgado é neste momento o epicentro da pandemia da Covid em Moçambique. Continuamos a falar de outros países. São Tomé e Príncipe tem 434 casos, Angola tem 86 infectados e 4 mortes desde o fim de semana. Em todo o continente africano, a pandemia já provocou 4.483 mortes. Em todo o continente africano, há mais de 157 mil casos. De facto, perto de 158 mil casos. Estados Unidos e Brasil são os países com mais casos em todo o mundo. Estados Unidos tem até este momento 106.181 mortes, seguido do Reino Unido, Itália e Brasil, que até ontem tinham 31 mil mortes e 199
números infelizes aqui da situação da Covid-19. Estão-nos a seguir, vi há pouco a Ana Guedes, a mensagem fugiu. O Rui Furta está a seguir, diz alô, a voz da América. Malam Dabo diz boa tarde e está na Espanha. Como é que está a Espanha, Malam, em relação à Covid? Foi um dos pontos bastante atingidos pelo novo coronavírus. Vamos agora, depois de termos falado do coronavírus, vamos continuar com outras notícias do continente africano, concretamente do pequeno reino do Lesotho. A ex-primeira-ministra, ex-primeira-dama deste país, Messiah Tabane, foi presa hoje no âmbito do processo em que é acusada de assassinato da anterior esposa do seu marido, o ex-primeiro-ministro Thomas Tabane. A polícia informa que o Tribunal de Apelação do Lesotho revogou a fiança na semana passada por suspeita de que o processo não foi feito legalmente. Ela será ouvida no dia 6 no tribunal e nós prometemos aqui da Voz da América continuar a falar desse escândalo de Maseru, Lesotho. Peritos da Organização das Nações Unidas afirmam que a responsabilização e a justiça para as vítimas do ataque mortal aos manifestantes pacíficos na capital do Sudão, Khartoum, são essenciais para que o país avance para uma democracia pacífica. Clement Voll, relator especial da Organização das Nações Unidas sobre os direitos à liberdade de reunião pacífica e de associação, afirmou que este é um teste para o Sudão. A transição para uma sociedade pacífica e democrática não estará completa sem que se faça justiça e se proporcionem soluções eficazes às vítimas, neste caso, que lutaram pela revolução. Os peritos reconhecem que a criação de um Comitê Nacional de Investigação Independente para investigar as alegações de violações dos direitos humanos em 3 de junho de 2019 e a abertura de outras investigações por crimes cometidos no passado foram medidas importantes tomadas pelas autoridades do Sudão. Pelo menos 29 pessoas que se manifestavam em Istambul, na Turquia, contra a violência policial e em apoio aos protestos nos Estados Unidos sobre o caso de George Floyd, foram detidas, informou hoje a agência estatal da Turquia. A agência de notícias Anadolu revela que a polícia interrompeu uma manifestação que decorria no distrito de Kadıköy, em Istambul, ontem à noite, depois do grupo de cerca de 50 ativistas ter ignorado os pedidos de dispersão. As autoridades turcas proíbem frequentemente manifestações ou reuniões públicas, isto por motivos de segurança, e os grupos de direitos humanos acusam muitas vezes a polícia de usar força desproporcional para interromper protestos na rua. Pelo menos 9 pessoas perderam a vida hoje após de uma explosão atingir um autocarro na estrada da província do Kandahar, no sul do Afeganistão, disse o porta-voz do governo local. Outros 5 passageiros da mesma viatura ficaram feridos na explosão. Os passageiros eram todos civis que viajavam de um distrito para o outro quando ocorreu aquela explosão. Bashir al-Hamad disse que este foi o 3º atentado à beira da estrada desde que um breve cessar-fogo declarado pelos talibãs terminou no mês passado. Os talibãs não assumiram a responsabilidade por nenhum desses ataques. Continuamos no Washington Fora de Horas. O Malam diz boa tarde. Aliás, já tinha falado deles. A Denise Alves diz abraço ao Márcio, nós temos que agradecer, mas tenho que dividir este abraço pela equipa toda do Washington Fora de Horas, pelo Álvaro, pela Mayra, pela Ana, a Ana que estará aqui amanhã, e pelo João Santa Rita. Nós partilhamos tudo, mesmo distantes, e é interessante que faz quase 3 meses que a equipa da VOU, aliás, tantas equipas de trabalho não cruzam, mas cruzamos aqui no virtual. As notícias não são virtuais, são reais. E é por isso que vamos continuar. E tal como havia prometido, volto a falar da situação da Covid-19 não, já esgotamos este assunto. Vamos já falar do assunto George Floyd. O George Floyd, o líder da Igreja Católica, Papa Francisco, afirmou nesta quarta-feira que considera intolerável qualquer forma de racismo numa mensagem na qual se referiu aos protestos nos Estados Unidos após a morte de George Floyd e condenou a violência registrada em partes das manifestações. Ele disse, e cito, não podemos tolerar nem fechar os olhos diante de nenhuma forma de racismo
ou de exclusão e pretender defender o caráter sagrado de toda a vida humana, acrescentando que nada se ganha com reações violentas como as registradas nos últimos dias. O líder da Igreja Católica lembrou que, ao mesmo tempo, devemos reconhecer que a violência das últimas noites é autodestrutiva, nada se ganha com violência e muito se perde. Afirmações do Papa Francisco. Na música também há impacto desta questão do George Floyd. A Blackout Tuesday começou com um protesto da indústria da música contra a morte de George Floyd sob custódia policial, o que levou a protestos em todo o mundo. Mas a iniciativa espalhou-se muito além das gravadoras e músicos, com a participação de atores, equipas desportivas e até a filha do presidente, Tiffany Trump. O protesto musical quis chamar a atenção para a necessidade de combater a discriminação racial e a injustiça social aqui nos Estados Unidos. Os executivos da música Jamila Thomas e Rihanna Agemang lideraram o esforço, criando um site e instando os seguidores a falar honesta e de forma produtiva sobre quais ações coletivas que precisamos para apoiar a comunidade negra. Várias editoras, além de músicos como Peter Gabriel e Mick Jagger, dessa lendária banda Rolling Stones, aderiram à iniciativa, compartilhando a mensagem nas redes sociais com a hashtag The Show Must Not... Aqui fintei a língua. Elas colocaram a mensagem nas mídias sociais com a hashtag The Show Must Be Paused. Vamos continuar. A nossa amiga Joana Eurico de Londres diz boa tarde a um nosso amigo, creio que é o Salvador, que está em Massigir, ali perto da barragem, será? Em Massigir, na província de Gaza, e também segue o Washington fora de horas. Ainda relacionado com George Floyd, o astro do boxe mundial Floyd Mayweather se ofereceu para pagar as despesas do funeral de George Floyd. A empresa promocional do ex-campeão mundial em 5 categorias, a Mayweather Productions, confirmou no Twitter que havia feito a oferta e vários órgãos de informação também informaram que a família aceitou. Por outro lado, Virgil Abloh, estilista das coleções de roupa masculinas da Louis Vuitton e fundador da marca de roupa Streetwear Off-White, pediu desculpas depois de ter sido criticado por repreender os saques de manifestantes norte-americanos. Isto reporta a Reuters. As notícias que marcam o dia de hoje, presentes sempre aqui no nosso Washington fora de horas. O Samuel, que está na Guiné-Bissau, diz: faz o que eu digo, não o que eu faço. Uma mensagem relacionada com esta situação do seu país, mas também com a Covid-19. O Salvador Ngovene diz que sim, está exatamente na barragem de Massigir, na província de Gaza. Vamos agora, quando caminhamos para o final do nosso Washington fora de horas, ver o que é que está trending na internet, o que é que está de facto a dominar a internet. No Twitter, o nome George Floyd é um dos assuntos mais populares nessa rede esta manhã aqui nos Estados Unidos. A maior parte dos tweets que envolvem o seu nome tem acompanhado de um vídeo da menina de 6 anos nos ombros do seu tio dizendo que o pai mudou o mundo. Isto foi depois do tio, irmão de George Floyd, ter aparecido com a Gianna Floyd, a filha do George. No Facebook, o post que domina os trendings aqui nos Estados Unidos pertence à comentarista política da ala conservadora Candace Owens. Owens é uma mulher negra de direita que se posiciona como pró-Trump. Depois de ontem milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, terem publicado fotos de fundo preto acompanhadas pela hashtag Blackout Tuesday, a autora de um novo livro titulado Blackout veio agradecer num post a todos os liberais que publicaram a hashtag Blackout. Owens disse que os liberais em toda a América estão a promover o seu livro e publicou um link para que toda a gente adquira uma cópia do livro. Este post teve mais de 10 mil partilhas, mais de 4 mil comentários e cerca de 80 mil reações. Quando vi que ela publicou o link, até fiquei a pensar que era um link para que o livro estivesse ali de forma gratuita. Não é desta vez, não.
O livro está à venda. No Instagram, e falando de Blackout Tuesday, quem tem Instagram deve ter reparado que a sua timeline esteve escura independentemente de quantas fotos passassem. Ontem, durante o dia, milhões de pessoas partilharam uma foto negra com a hashtag Blackout Tuesday em homenagem a George Floyd e todas as pessoas negras vítimas mortais da brutalidade policial nos Estados Unidos. A hashtag Black Tuesday foi usada pelo menos em 28 milhões e meio de posts no Instagram. No YouTube, a dupla Lady Gaga e Ariana Grande continuam em grande. Uma semana depois de lançar Rain On Me, o vídeo musical já teve cerca de 80 milhões de visualizações. Uma boa. 80 milhões de visualizações é de facto uma marca. A dupla Lady Gaga, que tem uma nova música, que é o vídeo Rain On Me. Vamos marcar o ponto final, recordando que Angola Fala Só. Angola Fala Só, esta semana teremos como convidados Agostinho Camuango, líder da Jura, e Isaías Kalunga, presidente do Conselho Provincial da Juventude de Luanda. O programa será gravado, isto porque nós não estamos nos nossos estúdios em Washington, D.C. O programa é gravado numa das nossas casas e voltaremos a falar da situação em Angola. No entanto, a sua participação é essencial. Aliás, o que seria de nós se nós não tivéssemos a audiência que vocês são? É daí que o nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584 e pedimos a vossa participação enviando as vossas questões para os dois nossos convidados, o Agostinho Camuango, líder da Jura, e Isaías Kalunga, presidente do Conselho Provincial da Juventude de Luanda. E amigos, com estas notas marcamos o ponto final a este Washington Fora de Horas aqui da Voz da América. Amanhã a Ana Guedes vai estar para mais 30 minutos de notícias. Algumas vezes oferecemos um bónus, algumas vezes atrasamos, como eu. Volto a pedir desculpas pelas falhas técnicas que provocaram o meu atraso de hoje. Amigos, sou a Márcio Miguel. Volto para a semana, mas sempre presente nas emissões de rádio a partir das 19 horas de Moçambique, 17 horas da Guiné-Bissau, 16 horas e 30 minutos de Cabo Verde. Um grande abraço. Até mais logo.